Aleluia! Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas o tema da nossa ministração hoje é Jesus é a resposta. Você vai sair daqui, eu esperava que você se alegrasse um pouco mais. Eu vou falar de novo. Vocês viram isso aqui? O tema da nossa ministração hoje é Jesus é a resposta. Jesus é a resposta, irmãos. Jesus Cristo é a resposta. Nós tivemos um tempo maravilhoso aqui com os nossos adolescentes e jovens. Quem estava aqui nos dias 31 de maio e 1 de junho do JPN, quem estava aqui? Quem estava aqui sabe como foi maravilhoso esse evento. Quem estava aqui pôde provar um pouco do que Deus manifestou naqueles dias. Irmãos, o tema daquele evento, daquele dia foi Jesus Cristo é a resposta. Ou seja, conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. E esse tema me inspirou, fiquei bastante inspirado para trazer esse tema para os nossos adolescentes. E eles estão aprendendo sobre isso. Nós estamos lançando para eles uma série de ministrações falando que Jesus Cristo é a resposta. De fato, irmãos, para cada problema que o diabo apresentou para nós, Jesus Cristo se apresenta como a solução definitiva. Para cada circunstância que se levanta contra nós, Jesus Cristo é a resposta final. Nós cantamos isso agora há pouco. Tu és o caminho para o sobrenatural. Cremos em ti, tens a palavra final. Jesus Cristo é a resposta. A gente pode procurar soluções em qualquer outro lugar, irmãos, mas é na pessoa de Jesus Cristo que vai convergir todas as respostas de que nós estamos buscando, de que nós estamos procurando. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo, irmãos, ao longo das Escrituras, ele se apresenta, ele se afirma, ele faz afirmações acerca de si mesmo. Em grego se chama ego eimi. É uma palavra grega que Jesus Cristo está dizendo, eu sou. Então, irmãos, olha só, o homem estava com sede, Jesus Cristo é a água que mata a sede. O homem estava com fome, Jesus Cristo é o pão da vida. O homem estava na escuridão, Jesus Cristo é a luz do mundo. O homem estava sem direção, Jesus é a porta aberta. O homem estava como uma ovelha sem pastor, Jesus Cristo é o bom pastor que dará vida pelas suas ovelhas. O homem estava morto, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Estávamos perdidos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a resposta. Jesus é a solução. Jesus Cristo é a resposta sobrenatural de Deus, irmãos, para a humanidade. Estávamos perdidos, estávamos afastados de Deus. Existia um problema no homem que ele não conseguia resolver sozinho. É verdade isso, você não precisa dizer amém, mas é verdade. Existia um problema que o homem não conseguia resolver sozinho. Existia um problema, irmãos, na humanidade que ela na sua própria força não conseguia resolver. Mas Deus não foi pego de surpresa. Aleluia, eu quero que você abra comigo. Antes disso, eu quero ler com você, existem várias profecias, irmãos, nas Escrituras falando da vinda do nosso Senhor. O homem estava com esse problema e ao longo da história do Antigo Testamento nós vamos encontrar mais de 300. Nós vamos encontrar mais de 300 profecias falando acerca de Jesus. Dessas profecias, irmãos, cerca de 60 a 70 delas são profecias diretas, específicas, falando do nosso Salvador, falando de Jesus Cristo. Profetas, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Miqueias, homens de Deus, irmãos, falaram acerca de Jesus muitos anos antes dele vir e pisar a essa terra. A gente vai encontrar exemplos, por exemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14, na versão NVI, nós vamos ver que Deus dizendo, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Jesus Cristo cumpriu fielmente essa profecia. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o Judá. E no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Jesus Cristo cumpriu fielmente essa profecia, porque ele veio cumprir essa profecia, nasceu em Belém.
Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz o seguinte: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Jesus Cristo cumpriu essa profecia fielmente. O seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. Deus estava preparando o seu povo, dizendo: olha só, eu estou vendo que tem um problema e eu estou enviando a resposta. Existia um problema na humanidade que ela não conseguia resolver por si só. O homem, irmãos, estava afastado de Deus. Eu queria que você abrisse junto comigo. Eu vou listar para você quatro pontos, 4 tópicos, em que nós vamos ver que Jesus Cristo veio como uma solução para a humanidade. Primeiro ponto: Deus enviou Jesus como uma solução para reconciliar o homem consigo. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Aleluia! Tenho certeza que você vai sair daqui, irmãos, consciente de que você carrega dentro de você a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Amém? Irmãos, em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver, você não precisa abrir lá, mas em Gênesis capítulo 1, nós vamos encontrar a criação. Nós vamos ver Deus dizendo como fez a criação. Então, em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver Deus dizendo que a terra estava sem forma e vazia. Ele dá um comando: haja luz, a luz houve. Ele começa a criar os animais e tudo mais. A partir do capítulo 2, a gente vê já Deus formando a humanidade. Deus forma o homem, Deus cria Eva. E ali nos capítulos 1 e 2, de maneira bem resumida, nós temos a criação do mundo, dos animais e de tudo mais. E nós temos também a criação da humanidade. Você está me acompanhando até aqui? Amém? Então, a partir do capítulo 3, dependendo da Bíblia que você estiver usando, você vai ter um título lá em cima. Algumas vão dizer a queda, outras vão dizer o relato da queda. Então, irmãos, aqui no capítulo 3 nós temos a queda do homem, o relato da queda do homem. Vamos acompanhar essa leitura aqui, eu e você. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15. Ora, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito, ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E a mulher respondeu para a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem nele toqueis, do contrário, certamente morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que ele também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram para si folhas para cobrir-se, porque eles estavam pelados, nus, como vieram ao mundo. E aí, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Olha aqui para mim. Essa pergunta, irmãos, ela não é uma pergunta geográfica, como se Deus estivesse brincando de esconde-esconde, perguntando: cadê o menininho de Deus? Onde está o menininho? Cadê ele? Olha ele aqui, achou. Essa pergunta não era uma pergunta geográfica, como se Deus estivesse brincando de esconde-esconde com Adão. Mas essa pergunta, irmãos, é uma pergunta espiritual, porque o homem já não estava mais na posição e no lugar que Deus o havia colocado originalmente. Amém? Você está entendendo isso? O homem já não estava mais no lugar que Deus havia colocado ele. Ele estava fisicamente lá no jardim, mas espiritualmente ele já estava afastado de Deus. E aí a Bíblia, aí o Senhor completa, dizendo para nós: onde é que você está? Essa pergunta de Deus, irmãos, ela reflete: eu não estou vendo mais o homem no lugar onde eu o coloquei. Um problema aconteceu.
Algo precisava ser resolvido. E aí a gente segue na leitura. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, como uma adolescente de 16 anos. Foi ela, Senhor. Ali, ó. Ela. Foi ela que disse para eu comer e eu comi. E aí Eva: não, foi a serpente. Não vou parar com isso, está muito feio. Melhor, a gravação vai sair tão bonita. Não. Ela disse: Senhor, não, foi a serpente. Ela me deu do fruto e eu comi. Ela disse para eu comer e eu comi. Aí o Senhor faz: rapaz, o que foi que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós temos a primeira profecia acerca de Jesus Cristo. Ele não está dito em palavras, mas aqui a gente sabe que o descendente que saiu da mulher pisou na cabeça da serpente e essa serpente lhe feriu o calcanhar. Essa é a primeira profecia que nós encontramos acerca de Jesus Cristo. O que é que nós estamos encontrando aqui, irmãos? Também que Deus, que não foi pego de surpresa, já tinha uma resposta. Deus já tinha uma resposta. Repete comigo: Deus já tinha uma resposta. Deus já tinha uma resposta. Deus já tinha um plano. E esse plano era Jesus Cristo. Amém? Qual foi a causa? Qual foi a consequência? Não a causa, mas a consequência do homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Romanos, você não precisa abrir lá. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer para nós que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer para nós: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos na descendência de Adão pecaram, sem exceção. Todos que vieram depois de Adão. Porque o pecado entrou na humanidade. Um problema aconteceu no meio do percurso, mas Deus tinha uma solução. O homem não ia passar a eternidade longe de Deus. Amém? O Senhor tinha uma solução. E quem era a resposta? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a solução que se apresentou para que eu e você não passássemos a eternidade longe do nosso Criador. Você devia se alegrar mais com isso, porque Jesus Cristo... Eu vou fazer você se alegrar agora. Abre comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Irmãos, isso é sensacional. Você vai voltar para casa alegre hoje. Não sei como você veio, mas a alegria vai tomar conta do seu carro, a alegria vai tomar conta da sua semana, porque a resposta foi providenciada para nós. Aleluia! Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz assim: o nosso sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Povo sabido, meu Deus. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu-se a si mesmo como único sacrifício pelos nossos pecados. Havia um problema no homem, havia um problema e Jesus Cristo se apresentou como a solução. Eu vou lá e vou resolver o problema da humanidade. Quem poderia ser capaz de resolver esse problema se não fosse aquele que nunca pecou? Quem seria capaz de resolver esse problema se aquele que não conheceu o pecado? Mas a Bíblia vai dizer para nós que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que eu e você não morramos, a gente não perecesse, mas por causa disso nós somos feitos justiça de Deus. Aleluia, irmãos, por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados de volta a Deus. A resposta foi
eficiente e única. Jesus Cristo se apresentou como sacrifício, morreu, ressuscitou, e a Bíblia vai dizer para nós, uma vez que ele apresentou esse sacrifício, que é válido para sempre, então sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus. Jesus está lá, e nós, os seus filhos, estamos juntamente com ele. Aleluia, irmãos. Havia um problema na humanidade. Iríamos passar a eternidade longe de Deus. Mas Deus não quis que fosse desse jeito. Oh, meu Deus. Deus não quis que fosse desse jeito, irmãos. Ele enviou uma solução para mim e para você. Uma resposta foi dada. Uma resposta definitiva. Um ponto final. Jesus Cristo desceu do céu. Irmãos, o sobrenatural aconteceu. Deus, o Criador dos céus e da terra, desceu no formato de um homem, viveu como nós, andou como nós, não pecou, foi crucificado. 3 dias depois, ele ressuscitou. E agora, eu e você, que recebemos ele como nosso Senhor e Salvador, estamos juntamente com ele à destra de Deus. Uma resposta foi dada, irmãos. Essa resposta é Jesus. Amém? E olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Por causa do sacrifício que Jesus Cristo fez, porque ele se apresentou, a Bíblia diz, portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de quem? Abre comigo, Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Eu esqueci de dizer isso. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não vamos mais para o inferno, irmãos. Passaremos a nossa eternidade ao lado do nosso Salvador, porque ele se apresentou como a resposta definitiva. O nosso Deus, irmãos. Oh, aleluia. Por causa disso, Colossenses capítulo 2, versículo 14, você não precisa abrir lá, por causa do sacrifício de Jesus, por causa dos cravos que estavam cravados em seus pulsos, a Bíblia diz que o registro escrito de dívida, o registro de acusações, aquilo que constava o meu pecado e o seu, já está limpo. A resposta foi dada, o sacrifício foi feito, nós fomos purificados, agora Jesus Cristo removeu na cruz do Calvário todo o escrito de dívida, todo o nosso pecado. Estamos limpos por causa da resposta que foi dada. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a solução que fez com que Deus reconciliasse o homem consigo. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. Você devia se alegrar com isso, porque Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Deus, através de Jesus Cristo, estava reconciliando a mim e a você. E hoje, nós somos amigos de Deus. Existe uma canção maravilhosa de um cantor chamado Pastor Ademar de Campos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, descansar no seu amor, ter a paz no coração e estar sempre em comunhão com aquele que em Cristo nos reconciliou de volta para si. Deus nos trouxe de volta para si através de Jesus. Jesus foi a resposta de Deus para nos trazer de volta para Ele. Amém? Jesus Cristo é a resposta. Segundo tópico, Jesus Cristo é a resposta para a restauração da nossa família, para a restauração da família. Abre comigo em João capítulo 2. João capítulo 2, a gente vai ler o relato de uma das bodas. Nós vamos ler o relato do primeiro milagre que Jesus Cristo operou. Para ganhar tempo, eu não vou ler todo o texto,
mas eu vou parafrasear para você. Jesus Cristo, sua mãe, seus discípulos foram convidados para um casamento em Caná da Galileia. Eles estavam lá e durante a festa o vinho acabou. O vinho acabou, a alegria se foi. Existe um ditado judaico. Por que essa parábola está aqui? Porque essa história está aqui. Porque esse texto relata o seguinte, que a alegria do casamento, a alegria daquela família se foi. Porque os judeus acreditavam que sem vinho não há alegria. Isso é um ditado judaico, sem vinho não há alegria. E aí, irmãos, nós vemos Jesus Cristo operando o seu primeiro milagre, restaurando a alegria de volta àquela família. Ao final do texto, nós vamos ver o seguinte, um anfitrião, Jesus Cristo transforma a água em vinho, esse é o primeiro milagre. E aí no versículo 10, o anfitrião responde o seguinte, o texto diz o seguinte, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve vinho de menor qualidade. Você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Por que eu estou citando esse texto, irmãos? Porque Jesus Cristo também é a resposta para famílias que possam estar passando por algum tipo de crise, algum tipo de situação difícil. Jesus Cristo é a resposta. É possível, pastor, haver jeito para o meu casamento? Sim, Jesus Cristo é a resposta. É possível, pastor, haver reconciliação entre eu e meus pais? Sim, Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta que nós precisamos. É a resposta dada por Deus para que a família também pudesse ser restaurada. Jesus Cristo restaurou a alegria de volta àquela família. Para você entender, se esse vinho tivesse acabado, essa família seria humilhada. Porque eles estavam no meio de uma festa. A celebração do casamento judaico daquela época durava 1 semana. Então, praticamente no início do casamento, o vinho acabou. Como é que alguém que está dando uma festa não tem alimento suficiente para poder alimentar aquelas pessoas que estão festejando juntamente com ela? Jesus Cristo, irmãos, restaurou a alegria daquela família. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo também é capaz de restaurar a alegria dentro do seu lar. Jesus Cristo é capaz de restaurar a alegria na sua casa. É possível você voltar a amar a sua esposa como você a amava no dia quando você a conheceu, quando você era namorado dela. É possível você, esposa, amar o seu marido. É possível haver restituição, porque Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta, irmãos. Então nós podemos experimentar de coisas grandiosas que Deus quer fazer na nossa família. Preste atenção, tudo que você conquistou até hoje veio de Jesus Cristo. Foi Ele quem te deu, ou não é verdade? Tudo que você tem vem de Deus, tudo foi você, tudo que você tem hoje foi Deus quem te deu, veio de Jesus Cristo. A alegria da sua casa, quem trouxe para você foi o Senhor. Aleluia, a alegria do seu lar, a alegria de voltar para casa. Você só pode voltar para casa porque Jesus Cristo providenciou isso para você. Ele é aquele que guarda a tua saída e a tua entrada. Ele é aquele que te protege, o alimento do seu lar. Quem traz é o nosso Senhor, porque a Bíblia diz que Deus em Cristo supre cada uma das nossas necessidades. Jesus Cristo é a resposta. É possível haver restituição, é possível haver um casamento restaurado, é possível, irmãos, algo que foi destruído ser construído novamente, porque Jesus Cristo continua sendo a resposta. Jesus Cristo continua sendo a solução inegável. Jesus Cristo continua sendo a solução definitiva. Ele é a resposta. Aleluia! Jesus Cristo é a resposta, irmãos. Quem que confiou no Senhor que foi frustrado? Nós não encontramos nas Escrituras, irmãos, ninguém que confiou em Deus, que teve a sua vida destruída. Ninguém que confiou no Senhor não tinha algo para contar. Essa família aqui, irmãos, com certeza ela tinha algo a dizer. Eu conheci alguém que restaurou a alegria da minha casa. O vinho havia acabado, mas eu ia ser humilhado. Mas ele não permitiu que isso acontecesse. Ele restaurou a alegria do meu lar. Jesus Cristo é a resposta. Aleluia! Jesus é a resposta definitiva, irmãos.
E aí eu quero falar com você, uma vez que você provou da bondade de Deus, uma vez que você provou, a sua família provou do quanto Deus é bom, não permita, aqui eu vou falar como pastor de adolescentes, não permita que os seus filhos não saibam que o Senhor fez isso por você. Conte para eles que Deus restaurou seu casamento. Conte para eles que o Senhor restaurou a sua sorte. A gente vai encontrar um texto lá no livro de Juízes, eu queria que você lesse esse texto junto comigo. No livro de Juízes, nós vamos encontrar o seguinte. Juízes, capítulo 2, dos versículos 10 ao 12, diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando ira ao Senhor. Irmãos, a gente está lendo um texto aqui do Antigo Testamento, o livro de Juízes. Existia um povo antes dessa geração aqui que provou da bondade de Deus. O livro que antecede, o livro de Juízes, o livro de... Me fugiu agora, calma, vou dizer. Josué, aleluia. O livro de Josué relata as conquistas do povo de Deus, irmãos. A gente vai ver conquistas, o povo de Deus destruindo você vê o povo destruindo as coisas, você vê o povo conquistando os locais, você vê as muralhas de Jericó caindo, você vê as coisas acontecendo. Aí, no final do livro de Josué, ele diz, nenhuma das promessas que o Senhor fez ao seu povo falhou. Nada do que Deus prometeu a você vai falhar também. Nada do que Deus prometeu a você, nada do que Deus falou a você vai deixar de acontecer. Vai acontecer, precisa que você tenha um posicionamento. E os seus filhos precisam saber que o seu Deus está trabalhando em seu favor. Para que eles possam dar continuidade, para que eles possam continuar dizendo, o Deus do meu pai, que também é o meu Deus, continua operando. Ele fazia quando meu pai era pastor, ele continua fazendo enquanto eu estou aqui. A gente precisa dar esse testemunho, irmãos, para os nossos filhos saberem que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele existe, Ele é real e Ele é a resposta. Aleluia! Amém, irmãos? Jesus Cristo é a resposta. Terceiro ponto, nós falamos aqui até agora, Jesus Cristo é a resposta de Deus, é a solução de Deus para reconciliar o homem consigo. Jesus Cristo é a resposta para a restauração da família. No terceiro tópico, Jesus Cristo é a resposta para as doenças. Aleluia, Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Nós temos aqui um centro de cura, é um local onde nós ensinamos para as pessoas, através das Escrituras, que Jesus Cristo é a resposta para as doenças. Jesus Cristo é a resposta para a enfermidade. Amém? Jesus Cristo é a resposta. Foi profetizado, irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 53. Eu queria que você chegasse lá comigo. Livro de Isaías, capítulo 53, nos versículos 4 e 5. Nós vamos encontrar o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías, irmãos, muito antes de saber quem era o Messias, ele já estava profetizando acerca do que iria acontecer. O Messias que viria restauraria também a saúde do seu povo. Vou falar de novo. O Messias, que foi profetizado por Isaías, também restauraria a saúde do seu povo. Ou seja, Deus, além de restaurar a sua casa, restaurar o povo, Ele também providenciou saúde para o seu povo. Porque pelas pisaduras do nosso Messias, nós fomos sarados. Deus também deu uma resposta, irmãos, para a doença causada pelo pecado. Quem é a resposta? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta. E quando a gente dá um salto
lá para o livro de Mateus, no capítulo 8, no verso 14, e do 14 ao 17, eu quero que você abra comigo, lê junto comigo esse texto, irmãos, porque isso é poderoso. Há anos atrás, Isaías profetizou acerca disso, e essa profecia cumpriu-se em Jesus literalmente. Olha só o que diz: quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava doente, de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos imundos com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus Cristo é a resposta para as doenças, irmãos. Jesus é a solução. Foi profetizado anos atrás e Jesus cumpriu literalmente, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus é a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Amém? E eu vou finalizar com esse último tópico. Jesus é a resposta para situações impossíveis. Jesus Cristo é a resposta para situações em que muitas vezes a gente não enxerga uma solução. Nós vamos ler um relato, eu não vou ler com você porque eu não tenho muito tempo, mas João no capítulo 11, do versículo 1 até o 44, nós vamos ler a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria, e esses três eram amigos de Jesus. Jesus amava esse povo demais. Jesus tinha uma tremenda compaixão por eles, amava. E aí Lázaro, Jesus soube da notícia de que Lázaro havia morrido. Lázaro morreu. Então as irmãs de Lázaro, no versículo 3 do capítulo 11 de João, mandaram dizer a Jesus que o Senhor, aquele que amas está doente. Jesus já sabia que Lázaro havia morrido, Lázaro estava morto. Depois de dizer isso, irmãos, encurtando aqui um pouco a história, Jesus levou 4 dias para chegar até onde estava Lázaro. Eu fui dar uma googlada, fui ler sobre o que acontece com o corpo humano quando ele já está há 4 dias de morto. É horrível, porque as bactérias que estão no nosso corpo, elas começam a produzir gases, o corpo começa a ficar inchado, com 4 dias os olhos já pulam, a língua já está para fora, já a pele, o corpo já está com estado de rigidez cadavérica, já está duro, ou seja, Lázaro já estava numa situação putrefata. Lázaro estava em estado de decomposição avançado, irmãos, ele estava podre, a carne dele estava podre. Então, guarda essa informação, Lázaro estava podre, morto, havia 4 dias. Amém? Guarda essa informação. Lázaro morreu. E aí Jesus responde no versículo 14, claramente. Então lhes diz claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Jesus está dando uma resposta: nós vamos até lá e Lázaro vai estar bom, ele vai ficar bom. Então Jesus continua dizendo isso, chega até o local do sepulcro, e aí vem Marta, chegando até Jesus, e ela responde isso para ele. Lê comigo no versículo 21 do capítulo 11 do livro de João. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, versículo 22. Versículo 21, perdão. João capítulo 11, versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E aí, Jesus Cristo responde para Marta: seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta achou que Jesus estava falando da ressurreição do último dia. Quando ele fosse, quando todo mundo fosse ressuscitado novamente. Os judeus acreditavam na ressurreição no último dia, no fim de tudo. Então, Jesus responde para ela: eu sou. Para cada problema que o diabo apresentou para nós, Jesus Cristo se apresenta como a solução. Nesse caso, irmãos, há 4 dias depois de morto, já naquele estado avançado de decomposição, Jesus vira para Marta e diz: eu sou. Para cada problema que o diabo levantar para nós, Jesus Cristo se apresenta: eu sou. Olha o que Jesus responde para Marta: eu sou
a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a resposta de Jesus para Marta. Jesus deu uma resposta para ela, se apresentando como a solução. Eu sou. Quando você se deparar com um problema que você acha difícil demais, Jesus Cristo te responde: eu sou. Eu sou. Eu sou. Essa é a resposta de Jesus. Eu sou. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E aí a gente segue um pouco mais para frente. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que vai vir depois do mundo. E aí a gente segue. Maria também sabe que Jesus Cristo está vindo. Maria também corre até Jesus e também diz para ele a mesma resposta. Olha só, pula para o versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes, irmãos, a gente pode questionar Deus perguntando: se Deus tivesse feito alguma coisa, nada disso teria acontecido? No estado avançado, numa situação difícil, muitas vezes nós somos compelidos a dizer: se o Senhor não sabia que isso ia acontecer, por que o Senhor deixou? Ninguém nunca fez essa pergunta aqui, graças a Deus. Só eu que fiz uma vez, com raiva. Amém? Só eu que fiz, eu estou confessando meu pecado para você. E ninguém fez essa pergunta. Por quê? Se Deus é tão bom, por que acontece? Talvez, irmãos, a gente não vai ter todas as respostas. Mas a resposta para o problema atual que nós estamos vivendo continua sendo Jesus Cristo. Ele continua dizendo: eu sou. Eu sou. E aí a gente pode ficar se perguntando: se não tivesse acontecido, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse feito. Jesus Cristo continuou dando a mesma resposta: eu sou. Aí ele vai dizer aqui o seguinte: ao ver Maria chorando e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Aí a gente vê no versículo 35, Jesus chorou. Essa é a menção que a gente encontra nos evangelhos, de que Jesus chora por amor daqueles a quem ele ama. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Olha a resposta da incredulidade e a dureza do coração dos judeus. Será que esse homem que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Aí, versículo 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por situações em que muitas vezes a gente vai continuar orando e aquele problema vai continuar persistindo. Não porque a gente não tem fé o que Deus está fazendo, está deixando com que as coisas aconteçam. Mas muitas vezes acontece. A gente está passando por situações, nós continuamos orando, nós continuamos firme, crendo no Senhor. E muitas vezes a gente apresenta essa resposta para Deus. Deus, já faz 4 dias. Já faz 4 dias que está morto, já faz 4 dias, já não tem mais como resolver. Não acontece isso às vezes? Da pessoa pensar? Não que a gente faz isso, mas estou dizendo, acontece de muitas vezes as pessoas pensarem isso. Mas a resposta de Jesus, irmãos, continua sendo sobrenatural. Não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? A resposta de Jesus continua sendo uma resposta sobrenatural. Para cada problema que a gente apresenta diante de Deus, irmãos, Jesus Cristo se apresenta como uma resposta. Se você crer, você vai ver o meu poder agir ao seu favor. Se você crer, você vai ver o meu poder agindo. Se você crer, você vai ver as coisas acontecerem. Não importa o tempo que leve, vai acontecer da maneira como te foi dito. Não importa quanto tempo, o nosso Deus, irmãos, oh glória a Deus. O nosso Deus é poderoso para restaurar as situações e tornar o estado das coisas como elas eram antes, com uma pitada de glória maior. Amém? Deus é poderoso para restaurar o estado original das coisas. Não importa quanto tempo passou, não importa quanto tempo pode estar fedendo, Jesus Cristo arruma, deixa tudo cheiroso e faz novo.
Porque Ele disse, sou eu quem faço nova todas as coisas. Jesus Cristo é a resposta. Ele é quem faz nova todas as coisas, irmãos. É Ele quem torna o que era putrefato, fétido, em algo novo, glorioso, cheio de vida, cheio de vigor. Ele é quem restaurou a nossa sorte, irmãos. Nós íamos para o inferno, nós estávamos condenados a uma vida separada de Deus, mas Ele se apresentou como a resposta. A Bíblia diz para nós, irmãos, Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se Ele foi capaz de ressuscitar a mim e a você, o que Ele não pode fazer hoje? Jesus Cristo continua sendo a resposta. Jesus Cristo continua sendo a resposta. Eu tenho alguns minutos, eu quero contar um testemunho pessoal da nossa vida. Todo mundo sabe aqui que a Elaine está grávida, Teodoro está chegando. Mas talvez muitos não conheçam o todo do nosso testemunho. A gente estava há 5 anos, irmãos, tentando ter filhos. 5 longos e eternos anos. Declarando, indo para cima, e declarando, e indo para cima, e Jesus é bom, vamos lá. E a gente fez de tudo, irmãos. A gente fez de tudo. E aí, finalmente, chegou outubro de 2023. Elaine descobre que está grávida, faz um vídeo, coisa mais linda. Me conta, eu estou voltando de um treino de Muay Thai. Eu tinha apanhado pra caramba naquele treino. Aí eu volto para casa e tem aquele renovo. Uau, que coisa linda. Elaine está grávida. Uau, nosso filho está chegando. Nós contamos aqui no domingo. Naquele mesmo domingo, a gente recebeu a notícia de que a Elaine havia passado por um aborto espontâneo. Isso foi em outubro de 2023. Passa um ano, 2024 chega, nós estamos felizes da vida, crendo, avançando. E naquele período, irmãos, eu e a Elaine estávamos desempregados. Eu fiquei desempregado em outubro, a Elaine um pouco tempo depois permaneceu desempregada e nós começamos o ano de 2024 desempregados. Começamos o ano de 2024 passando por desafios apertados. E a gente continuou crendo, Jesus Cristo é a resposta. Orando, servindo. Esse foi o tempo que eu mais preguei sobre fé na minha vida. Se tem um trecho de 6 meses, eu preguei sobre fé 6 meses. E era eu pregando fé para o povo pensando, meu Deus, na minha vida, velho, quando? Eu estou crendo aí, tá fácil. 6 meses, irmãos, nessa pegada, a gente crendo, orando. Surgiu a oportunidade da gente fazer a escola de ministros Rema, veio para Porto Alegre, glória a Deus. Decidimos por fé fazer essa escola, decidimos por fé fazer a matrícula. A gente fez a matrícula, compramos a passagem para Campina Grande, tudo isso por fé. No meio do ano, passamos pela pior enchente da história do Rio Grande do Sul, abrigamos pessoas, eu sem trabalhar, Elaine sem trabalhar, passamos por grandes milagres. A nossa casa, a gente conseguiu benefícios do banco para que a gente não precisasse pagar a nossa casa naquele período. A gente conseguiu, recebemos, irmãos, pagamentos que estavam atrasados. Ou seja, Deus moveu as coisas para que naquele período a gente não precisasse, para que a gente não precisasse passar por apertos. E aí, a gente crendo, pai, eu estou crendo, creio mesmo que eu vou começar a trabalhar. E uma palavra que surgiu no meu coração, quando nós começamos a fazer essa escola, foi dizer o seguinte. Eu disse, pai, ao final do ano, Elaine vai subir naquela plataforma, não foi aqui na igreja, mas Elaine vai subir na plataforma para receber o diploma grávida e nós 2 estaremos trabalhando. No dia 14 de maio de 2024, eu preguei aqui nessa igreja falando sobre fé também e o quanto Deus havia feito coisas na minha vida. Naquela oportunidade eu disse, a mão do Senhor está disponível para nós, Deus se colocou disponível para nós. Irmãos, essa resposta que eu estou contando para você me alcançou. No outro dia, no dia 15, eu estava começando no meu primeiro emprego, voltando para o meu emprego. Seria o primeiro dia do meu emprego. E eu contando aqui, irmãos, feliz da vida. As coisas acontecendo, fomos para a viagem de campo, na aula de campo maravilhosa. Vivemos coisas impressionantes com Deus, irmãos. E a expectativa vai acontecer da maneira como eu criei, porque Jesus Cristo é a resposta. Irmãos, eu quero te dizer, quando você está crendo para algo, quem estiver olhando, quem estiver ao seu redor vai começar a enxergar, vai começar a ver. Chega perto da última aula, nós descobrimos que estava grávida. Certa vez eu estava em casa, eu cheguei do trabalho,
Olhei para a Elaine e disse, puxa, está grávida. Descansei, fui para casa, fizemos as coisas, ela queria me contar, veio cheia de dedos. Ai, amor, tem um negócio para te contar. Eu fiz, amor, eu já sei, tu está grávida, Deus já me disse. Nossa, por que tu me contou assim? Então, amor, Deus já me disse, eu já sei. Ó. Eu estou crendo nisso tem 5 anos, minha filha. 5 anos que eu estou crendo nesse negócio. E aconteceu, irmãos. Elaine subiu na plataforma para receber o seu diploma, grávida, andando bem devagarinho. Ninguém nem sabia, mas ela estava lá bem devagarinho, andando, recebeu o diploma. Suelen teve a oportunidade de saber primeiro que todo mundo, porque ela também viu. Aí vem a Elô, também viu. Todo mundo começou a ver que ela estava grávida. Começou a aparecer, irmãos, por quê? Os frutos daquilo que nós estávamos declarando já estava ficando visível para as pessoas. Já não dava mais para esconder que a resposta havia chegado para nós. Já não dava mais para conter com a roupa. A resposta já havia sido dada. O milagre já havia acontecido. Eu quero te dizer, a mesma resposta que um dia me alcançou, ela vai alcançar você também. Porque o mesmo Deus que operou milagres na minha vida, operará em você também. Porque Ele não mudou. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz acepção de credo, Ele quer se mostrar forte para você, Ele quer mostrar para você que Ele existe, que Ele é bom e que Ele é a resposta. Em outubro, a minha resposta vai estar chorando no meu colo. Em outubro, outubro não, agosto. A minha resposta vai estar chorando no meu colo. Eu quero te animar, meu irmão, para que você não desista do que Deus falou para você. Tá podre, pastor? Deus continua sendo bom. Ele continua sendo a resposta. Continue crendo, meu irmão, porque o Senhor não mudou. O Deus dessa Bíblia, o Deus dessa palavra continua vivo. O Deus dessa palavra continua operando milagres. O Deus dessa palavra continua vivo. Ele existe, Ele é bom. Ele não mudou. O que Ele disse para você que vai acontecer, vai acontecer. O nosso Deus é o Deus do impossível. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não te disse eu ser forte e corajoso? Foi o que Deus falou para Josué. Não temas. Eu digo para você também, não temas. Não fique com medo. Pai, passou do período. Ei, você não entendeu. Ele torna novas todas as coisas. O sobrenatural de Deus chegou até nós, irmãos. Jesus Cristo é a resposta. Jesus é a resposta. Você se alegra com isso? Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Jesus Cristo é a resposta. Oh, aleluia. Jesus Cristo é a resposta. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é a resposta. Senhor, nós cremos em você porque você é a resposta. Nós não vamos nos preocupar, Pai. Pode estar tudo ruim ao redor, mas quando olhamos para você, identificamos a resposta. Quando olhamos para você, identificamos a solução. Quando olhamos para você, nós enxergamos a possibilidade. O que estava morto volta à vida. O que estava perdido é encontrado. O que estava distante volta para perto. Porque você está vivo, Senhor. Porque você continua sendo a resposta. Nós não vamos desistir. Aproveita esse tempo, irmãos. Apresenta a tua vida ao Senhor. Apresenta as tuas dores, aquilo que está te incomodando. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Ele é a solução. Oh, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, nós não vamos desistir, Pai. Nós não vamos desistir de crer até ver aquilo que nós estamos crendo nos nossos braços. Oh, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, nós bendizemos ao Senhor. Se tem alguém aqui no nosso meio que nunca fez de Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador,
e você gostaria de fazer isso hoje, a sua resposta chegou. Jesus Cristo é a sua resposta. Você não precisa mais dormir triste, você não precisa mais dormir preocupado, porque Jesus é a resposta. Alguém aqui no nosso meio que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e gostaria de fazer isso hoje à noite? Como foi declarado e profetizado, essa é uma noite de salvação.